tive um ano praticamente que eu não joguei, um ano muito difícil para mim, questão do doping, a questão de um treinador também que não contava comigo, e no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Então tem vários treinos que, pô, foi difícil pra mim, vários jogos que eu entrei 5 minutos, 10 minutos, e isso foi me corroendo por dentro. Então, no final de tudo, na final da Copa do Brasil, cara, tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo sem jogar, você ir na final e fazer 2 gols, é é realmente diferente, realmente, importa pra mim, porque não é só os 2 gols, né, mas as coisas que eu vim sofrendo de antes pra chegar até ali. Maraca lotado, o ingresso tem o Gabi estampado beijando uma das 13 taças que ele ajudou a conquistar nessa passagem no Flamengo. Capitão, ele não esconde que ele tem ali uma mágoa por esse último ano, mas ele também tem sua parcela de culpa e agora está se fechando um ciclo, ao que tudo indica, né? O futebol é imprevisível, vai mudar a diretoria do Flamengo, mas a expectativa é que a partir do ano que vem o Gabriel não vista mais a camisa desse clube. Dá para fazer um balanço, assim, dessa passagem desde 6 anos, né? São 6 temporadas de Gabriel no Flamengo. Dani, é uma passagem muito vitoriosa, né? De um jogador que criou uma identificação com um clube gigantesca, uma conexão com a arquibancada que poucos jogadores conseguiram, né? De você criar essa relação mesmo de movimentar com, né, milhões de pessoas ali, com um movimento, como na comemoração ou com uma atitude. É um jogador que conquistou títulos importantíssimos pelo Flamengo, gols em decisão. Eu acho que se eles pudessem, acho que diretoria, Flamengo, instituição e Gabigol, se pudessem voltar no tempo e corrigir alguns caminhos, eu acho que talvez esse final poderia ser diferente, né? Mas a vida ela é assim, você erra e acerta e você tem o preço que, né, a pagar com relação a atitudes e a decisões que você toma. Mas é isso, Dani, eu acho que é um jogador que lota o Maracanã, né, no último jogo, por conta da sua despedida, né? O torcedor do Flamengo quer se despedir do Gabigol, quer deixar o seu último recado, quer ver ele em campo vestindo a camisa do Flamengo. É um jogador que eu, particularmente, parabenizo pela história construída, porque eu joguei no Flamengo e sei quanto é difícil você conquistar a nação, né? Você, enfim, fazer com que a torcida confie em você, se identifique, crie um respeito, um amor. Eu sei o quanto é difícil isso, e o Gabigol ele construiu, né, dentro da sua história, com conquistas, com atitudes, enfim, demonstrando em muitos momentos, eu acho que 95% do tempo, o Gabigol demonstrou o que ele sente pelo Flamengo. Em 5% ele acabou se desviando um pouquinho, eu acho que por questões particulares com pessoas, né, e acabaram fazendo ele tomar decisões que talvez ele se arrependa, mas que, né, colocam aí uma rota de caminho que parece ser no domingo a despedida dele. Então, assim, eu como, talvez representante um pouco dessa instituição, o tempo que eu passei lá, a gente só tem a agradecer ao Gabigol pelo que ele fez pelo Flamengo, os títulos que ele entregou, e com certeza ele tem o nome dele marcado na história do clube, porque é um jogador importante dessa geração. Já sai com aquele ingressinho lá, ele tá beijando uma Libertadores, que é a primeira conquista, né? É a Libertadores, a primeira conquista com o JJ como treinador. Né? Como é que você sabe? Porque tá com o cabelinho, né? Aquele cabelinho dele, né? Foram muitos cabelinhos diferentes, né? Rosa, loiro, de trança. O cabelinho vai mudando, né? Então, aquela é uma característica da temporada de 19, né? Sim. Então, eu acho que é importante para ele ter essa despedida, importante para o Flamengo se despedir do seu segundo grande nome, né? Ele está entre ele é o segundo grande nome da história do Flamengo, são 13 troféus, né? E entre esses troféus são 2 Libertadores. Não são poucos os jogadores que têm essa marca. Então, eu respeito muito as marcas do Gabriel, as conquistas do Gabriel, aquilo que ele fez pelo Flamengo, e acho que a torcida do Flamengo quer prestar essa homenagem também para ele. Essas bandeiras que serão levadas, as faixas e tudo que vai ser feito em homenagem ao Gabriel, que isso seja lembrado pelo torcedor. Que bom que o torcedor ainda consiga fazer esse tipo de despedida para um jogador que chegou desacreditado, porque não fez um bom papel na Europa, nem na Itália, nem em Portugal, mas chega no Flamengo e é abraçado, readaptado ao futebol brasileiro, encaixado com a chegada do JJ, com os problemas que teve. Aí teve um problema aqui, outro ali. Aí Gabriel e
e o BH se encaixam perfeitamente e a história muda. O Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores de 19, mas o Gabriel foi fundamental no jogo decisivo. O Gabriel tem uma história imensa com o Flamengo, e isso tem que ser dito, tem que ser... E esse ano foi novamente personagem na Copa do Brasil. Sim. Né? Fez gols importantes. É um cara decisivo, né? Um ele, tipo de em jogos importantes, ele decide. Cresce. Né? Então, eu acho que todas as homenagens para ele são bem-vindas e que que bom que possam ser prestadas por uma torcida, pela maior torcida do Brasil, para um jogador tão importante como ele. Que vai ter de criança em volta dele, de bonequinho, de plaquinha, de gente fazendo bracinho. E vamos valorizar os profissionais, né? Esse ingresso foi feito através de uma foto tirada por um dos fotógrafos. Alexandre Vidal. Exatamente, fotógrafos do Flamengo na época, o Alexandre. Então, parabéns, Alexandre. Aí foram lá, pegaram e fizeram. Eu só não estou entendendo, assim... O quê? Tem esse papo de que não tem uma certeza que é despedida? Ah, não! Ué, é ou não é, ué? Mas é bom, Pra né, mim, deixar essa... a expectativa é que com dúvida, seja. Mauro? Ué, mas do jeito que falaram, o Gabriel pode estar ok. indo embora. Ele acabou de gravar uma música, inclusive, dizendo tô indo embora e não sei se volto, Ele não já é isso? anunciou que vai embora depois do ele jogo. tá falando, na Copa do anunciou e Brasil. tudo, assim. Não, seria muito estranho. Vai lá, todo mundo faz isso, etc. Põe as taças e tal, e Vou ficar. segunda-feira falar, É o que gente... todo mundo acredita nesse não momento, tem. inclusive o Gabriel. Né? Não, exato. Não, o pessoal de Belo Horizonte disse que já comprou casa lá no condomínio do Hulk, ou alugou. Enfim, tá todo mundo colocando ele no Cruzeiro. Ele só vai falar isso quando? Será? Quando acabar a temporada, Só né? Quando 31. assinar, 31 eu ele tem imagino contrato com o que- Flamengo. Só 30. Antes tem a festa, antes tem a despedida, antes tem a Não, coroação tem isso tudo, da mas passagem. aí na segunda-feira já não pode falar, acabou o campeonato, tem que esperar 31 para falar se ele vai para o Santos, Flamengo, desculpa, Botafogo, Cruzeiro, ou sei lá para onde. Acho que pode, não? Assim, vai Aí é ofender. dele, né? Acho Aí que acabando assinando amanhã, eu ou não acho que sim. assinando. Bom, mas enfim, acho que é uma festa de despedida, merecidíssima, a gente sempre colocou isso aqui. Eu tô com o Fábio nessa história, né? Se a coisa fosse bem conversada, talvez pudesse ter um outro desfecho. Teve essa época que ele teve problema, ele fala ali, teve problemas. Acho que, assim, nunca teve muita moral com o Tite, isso desgastou muito ele também. Enfim, jogador quer jogar. Ele não ficou muito contente com o Felipe Luiz de sair do jogo do intervalo, e ele foi lá e reclamou. Porque, assim, é o cara que faz gol em final. Aí o jogo Mas não são tá relações decidido. bem diferentes, né? Não, Nem são vamos relações. debater isso agora, nem dá tempo, não. mas são relações bem diferentes. São diferentes, mas ele também não gostou de sair. Agora, o outro nem colocava ele para jogar, né? E o Felipe foi lá, tal, deu essa chance, merecidíssimo. Essa história é a segunda, maior, primeira, não sei o que. Lá teve o Zico, gente. Aí, dependendo da geração, se o cara é da geração do Zico, o cara fala, não, mas o Júnior, o Júnior foi um fracasso, entendeu? Salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes da gente dar continuidade aqui no corte, peço a você que é novo aqui que se inscreva, dê seu like, ative o sino da notificação, porque é muito importante para o nosso crescimento, valeu? Bora continuar. Dentro do elenco, possibilidade de substituir o Gabigol, lembrando que o Pedro tem uma lesão séria, né? O Pedro está fora da primeira parte do ano que vem, no primeiro semestre, pelo menos. O Beneca é polêmico. Ainda tem a cara de pau de falar que é meu amigo. Não, mas assim, pensando num... A gente não pode pensar no Flamengo do Tite. No Flamengo do Tite, era necessário um atacante de área, e era necessário um atacante de área que brigasse por bola aérea, que brigasse por fazer o pivô, que o Gabigol não era esse cara. Ele só tinha o Pedro e a opção era o Carlinhos. Então, não é esse Flamengo. Agora é o Flamengo do Felipe Luiz. Como o Flamengo do Felipe Luiz joga? 4 jogadores de frente, mobilidade. Esses 4 jogadores de frente não necessariamente são atacantes. O Arrascaeta é um desses 4 jogadores de frente. O Gerson é um desses 4 jogadores de frente. Então o Flamengo tem Gerson, Arrascaeta, Michael, Bruno Henrique, Plata, volta do Luiz Araújo, volta do Cebolinha, volta do Pedro. Para mim não faz sentido ir ao mercado para pegar um jogador para disputar a posição com outros 5. Para mim o Flamengo já tem no elenco as peças necessárias para rodar ali e suprir a ausência do Gabigol nesse modelo de jogo do Felipe Luiz. O Flamengo vai fazer isso? Possivelmente não. O Flamengo tem muito dinheiro, gosta de investir e gosta de investir em jogadores de nome. Então, é esperar para ver o que a nova diretoria do Flamengo vai fazer. E aí, Gonza, teremos debate? Não, eu vou na linha do Raed, eu acho que... Só que uma coisa é o que nós achamos, outra é o que o Flamengo costuma fazer, em que há uma diferença. É óbvio que por esse diagnóstico feito pelo Raed, não haveria necessidade. Você poderia imaginar, se você precisa
Eventualmente, porque eu acho uma coisa legal que tem o Felipe, é que ele tem um jogo, uma proposta de jogo, mas ele é capaz de mudar de acordo com o adversário e tal. Então, vai que num jogo ele entende que precisa de um jogador de referência, um jogador um pouco mais fixo, e acho que ele vai ter que fazer isso muitas vezes quando o Pedro voltar, porque o Pedro o Pedro em forma, briga por vaga na seleção. Então, acho que ele vai usar. Então, eventualmente, o Pedro não pode jogar e ele precisa desse jogador. Está na cara que o Carlinhos não acertou, não aconteceu. Então, talvez fosse o caso do Flamengo, ele poderia contratar um jogador ali para ser uma opção a esse jogo, mas não gastar milhões para isso. Tem outras posições, por exemplo, mais carentes. A lateral direita é uma posição que o Wesley está muito bem, mas o Varela é um jogador que já não rende tanto, rende defensivamente, mas não tanto na frente. Você tem que pensar que na próxima temporada tem uma maratona de jogos e o Arrascaeta às vezes não consegue responder fisicamente. O próprio Gerson que vai ter, seleção brasileira. Então, acho que jogadores para compor o meio-campo poderiam ser observados também. Na frente, eu sinceramente não acho que seja o caso de gastar dinheiro. Só que isso é o que eu acho, é o que o Raed acha. O que o Flamengo acha, normalmente é diferente. O Flamengo gasta muito, porque tem muito para gastar. Agora, eu acho que, eu não sei que espaço o Felipe Luiz tem para interferir nisso. Se a gestão do Flamengo, a nova diretoria de futebol, vai ter uma eleição agora na próxima segunda-feira, chamar o Felipe Luiz para discutir elenco também, e não for só uma coisa que venha de cima para baixo, eu acho que o próprio Felipe tem condição de argumentar isso. Olha, vamos gastar, temos X para gastar, vamos direcionar para onde tiver com mais carência. A conferir. Vocês não acham que é um risco muito grande o Flamengo passar o primeiro semestre sem ter um jogador com essa característica? Eu entenderia, acho que concordaria com vocês, se o Pedro voltasse para o começo do ano, por exemplo. E aí um reserva para o Pedro pode ser algo reajustado dentro do elenco atual. Mas a gente já lembrou hoje, inclusive, que o calendário do ano que vem ele começa muito mais cedo. Então você já vai ter jogos valendo Campeonato Brasileiro. Claro, tem toda a preparação para o Super Mundial, mas a temporada começa mais cedo e com jogos decisivos. Tem Libertadores também. Não é um risco muito grande você ter só entre aspas, tá? Só características diferentes nesse ataque? Porque, lembrando, o Gabigol vai se despedir e o Pedro está fora. Existe uma previsão do Pedro voltar para junho e julho, né? Para depois. A partir de maio. Maio já é uma previsão otimista para isso. Maio. Mas, claro, uma lesão grave, tem todo o ritmo de jogo para recuperar o Pedro. Dá para imaginar o Flamengo atuando como nesse mercado, Noel? Então, aí um pouco de informação, mas como o Gonza lembrou bem, tem uma eleição agora, né? Se essa diretoria atual permanecer no clube, o planejamento é você repor, sim, a saída do Gabigol. E possivelmente só isso. Tá? Mas vocês falam, o Flamengo tem bala na agulha para investir e tal. A gente tem que lembrar que o Flamengo pagou o terreno dele no estádio à vista, então diminuiu essa bala da agulha que ele vai ter nessa próxima janela. E eles investiram muito pesado nessa última janela também, né, do segundo semestre. O próprio Alcaraz foram 120 milhões, enfim. Tá nos planos. Inclusive, o Felipe Luiz, ele independe da eleição, né? Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Isso até, só para dar o crédito, a gente deu essa notícia com a Letícia Marques, minha companheira lá do GE, que o Felipe Luiz já conversou com a diretoria sobre suprir essa saída do Gabigol. Inclusive sobre características de jogador que ele pretende. Ele não quer um jogador com as mesmas características do Pedro para ser esse reserva. Ele quer um jogador que tenha uma característica diferente, que possa jogar junto com o Pedro. A princípio seria um jogador para suprir o Pedro. Quando o Pedro voltar, ele possa brigar por essa posição e jogar junto. Então seria como se fosse uma característica parecida com a do Gabigol. Né? Mas aí que eu não vejo... lacuna, porque nas outras posições... Então, nação, vamos para as principais notícias do Flamengo. Vamos para a escalação, tá? Escalação do Mengão: Agostinho Rossi e Léo Pereira e Alexandro com dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente, ficarão de fora do último jogo do Flamengo. E o provável Flamengo para a despedida da temporada é o seguinte, nação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz e Gerson, Michael, Bruno Henrique, Plata e Gabigol. Nação, isso aí vai ser despedida do Gabigol aí. Mais de 70 mil torcedores aí para essa despedida. Maracanã vai estar lotado, vai ser uma festa. E, né, o Gabigol dando adeus aí
a torcida ao rubro-negro carioca, valeu? Se você gostou do vídeo, se inscreva, dê seu like, compartilha, comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.